hoje quero trazer uma palavra de estímulo, de alegria para o coração de vocês. Fiquem aí, compartilhem depois esse vídeo com outras pessoas para ouvir esta mensagem e receba todos vocês o meu abraço, o meu carinho. Eu quero estar aqui parabenizando todos os aniversariantes da semana e eu quero fazer usando o nome do pastor Eldes, que é um dos responsáveis, um dos diretores aqui desta rádio. Que Deus te abençoe, irmão Eldes, e pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, quero estar abençoando todos os aniversariantes da semana. Amém? Muito bem. Quero mandar um abraço para o Kleiber Padilha, que está aí nos assistindo, José Diniz e todos os demais que estão assistindo, e oferecer para vocês o próximo hino. Antes, porém, eu gostaria de estar fazendo aqui um agradecimento muito especial à missionária Elienay Lopes, que com muito carinho tem me substituído, tem realizado esse programa aqui quando eu não posso vir. Que Deus abençoe muito. Eu sei que vocês que ouviram foram muito edificados, porque ela é uma mulher de Deus, tem uma palavra de Deus, uma mulher de oração, de conhecimento teológico muito grande. Inclusive, eu indico ela para quem estiver precisando de uma preletora, de alguém para ensinar, tanto para a igreja como para as mulheres. A missionária Elienay é a pessoa indicada. Deus te abençoe, Elienay. Deus te recompense por essa generosidade e disponibilidade em servir em especial o reino de Deus. Muito bem, para todos vocês, eu ofereço com Gerson Rufino, Reconstruindo. Uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode descer na estrutura, tem um ambiente com certos defeitos pra você ficar. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Traz o meu consultor, tira tudo que é velho, varre a casa, preencha as lacunas e fazendo morar. É dele mesmo isso aí. Eu gosto demais de hino sobre o Espírito Santo. Ai, eu acho lindo. Pode ser quiser. Muito bem, o hino é muito lindo, a voz é muito gostosa de ouvir e a gente dá vontade de ocupar o tempo todo ouvindo esse hino, né? Hinos que falam sobre a importância do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós, é muito bom e nós precisamos ter essa confiança, essa certeza de que não estamos sozinhos, que há um Espírito de Deus morando em nós, habitando em nós, e é mais importante ainda, a Bíblia diz que, Jesus Cristo diz que Ele viria e habitaria conosco para nos ajudar, nos ensinar, nos
confiar em todas as coisas. Que lindo, né? Ter intimidade com o Espírito Santo, sentir a presença dele, conversar com ele, ter a convicção de que ele habita em nós. Isso é motivo de uma alegria que não tem preço, ok? E hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem exatamente sobre isso. A alegria do Senhor é a nossa força. É possível ter alegria, é possível viver feliz no meio de tanta turbulência, no meio de tantos problemas, com as circunstâncias que nos fazem sofrer, que nos causam dor. Mesmo assim, é possível ter alegria, é possível viver em alegria. Pois bem, eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Quando nós lemos o livro de Neemias, lá no Velho Testamento, nós vamos ver que Neemias foi um moço que tinha um coração voltado para as coisas de Deus. E ele, um certo dia no cativeiro, ficou sabendo da situação da cidade de Jerusalém, que os muros estavam quebrados, que os portões tinham sido arrancados, que a cidade estava em um monturo de lixo. E ele chorou amargamente a situação da cidade, a situação do povo que mora lá. E foi à presença do rei e pediu ao rei para ir a Jerusalém consertar os muros da cidade. E a Bíblia vai nos dizer que o rei autorizou, ele foi, ele movimentou o povo, ele fez a diferença numa situação de crise. Ele arrebanhou todo o povo da cidade, ele levou alguns com ele, e eles reconstruíram todo o muro de Jerusalém, puseram portões em todas as entradas de Jerusalém, reedificaram algumas casas. E houve um momento em que o povo estava com o coração tão alegre ao ver o que Deus estava fazendo, que eles chamaram para que o sacerdote Esdras, para que ele fosse lá ler a palavra de Deus com eles. E a Bíblia vai nos dizer que Esdras foi, e os levitas e os sacerdotes, todos eles congregaram o povo junto com Neemias, e Esdras começou a ler o livro da lei para eles e a ensinar a palavra deles. E quando nós estamos nesse contexto, nós vamos encontrar o versículo 10, que diz assim: então lhes disse, segui o vosso caminho. Depois que leu a palavra, depois que ensinou, que instruiu, aí Neemias foi despedir o povo. Acabou a festa, agora vai cada um para a sua casa. Mas olha o sentimento que eu quero que vocês voltem para casa. Olha o estado de espírito com que eu quero que vocês voltem para casa. Ele diz: segui o vosso caminho, comei a gordura, bebei a doçura, enviai porções àqueles que nada foi preparado, porque esse dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a nossa força. Muito bem, o que eu quero falar com vocês é isso. O contexto desse versículo foi um contexto de muita luta, de muito trabalho, de muita perseguição. Parecia que não havia esperança. Aí, de repente, os muros são reconstruídos, a cidade é reedificada, e o povo tem fome e sede de Deus. O povo percebe que só seguindo os preceitos de Deus, eles poderiam permanecer de pé, poderiam ser vencedores. E aí Esdras lê a palavra, explica a palavra e preocupa em fazer o povo compreender a palavra de Deus e os propósitos de Deus na palavra dele. E o povo ama aquilo. A Bíblia vai nos dizer aqui no livro de Neemias que eles ouviam e entendiam o que estava sendo transmitido, porque o coração deles estava voltado para isso. E aí chegou a hora de ir embora. E Neemias fala para eles: a vida continua, vocês vão comer, vão beber, vocês vão repartir com os que não têm, vai continuar a vida. E saibam que, a despeito das circunstâncias, a despeito das adversidades, a alegria do Senhor é a nossa força. Não fiquem entristecidos, não fiquem preocupados, não fiquem com medo. A alegria do Senhor
é a nossa força. E eu gostaria de passar algumas ideias para vocês, algumas meditações sobre isso. Primeiro, eu fui no dicionário para olhar exatamente o que é a palavra força, porque diz a alegria do Senhor é a nossa força. O que é força? O que a alegria do Senhor pode provocar em nós, já que ela é uma força? Quando nós lemos, nós vamos dizer que força é aquilo que faz mover algo ou alguém. Força é algo que me move, que move o móvel. Quando eu boto uma força, empurro alguma coisa, ela sai do lugar. Então, força é aquilo que move algo ou alguém. É um impulso, é algo que tem o poder, que se impõe sobre o outro e faz prevalecer. Então, isso significa que a alegria do Senhor se impõe em nós quando nós queremos, quando nós o convidamos para estar na nossa vida. Ela ocupa o espaço das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos atos, e nós somos movidos por ela, pela alegria do Senhor. O que significa isso? Significa a alegria de sermos filhos de Deus, a alegria de sermos. O que eu sou? Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, quando eu creio na palavra de Deus como a regra da minha vida, a Bíblia vai me dizer que a partir daí eu sou filha de Deus, porque até então eu sou criatura dele, ele me criou. Mas a partir do momento que eu quero ele na minha vida, que eu abro a porta do meu coração para ele, ele se torna meu Senhor, meu Pai, e eu me torno sua filha, né? É a alegria de sermos filha de Deus. Ela nos impulsiona, nos tira do lugar comum. Eu não sou mais alguém comum. Eu agora sou alguém que sou filha de Deus. A minha filiação está em Cristo Jesus, né? Ele muda o nosso rumo. A alegria do Senhor muda o nosso rumo. Muda, nos incita a ser pessoas melhores. Eu sou capaz de fazer algo de bom, não por meu mérito, mas é porque agora eu tenho a alegria do Senhor na minha vida. Deus é o meu Pai e eu tenho a alegria de ser filha dele, e como filha dele eu promovo o melhor. É reconhecer que somos amadas, amados. A alegria do Senhor está na minha vida quando eu reconheço que eu sou amada do Pai. Eu disse antes que nós somos filhos. Agora eu sou amado do Pai. Ele me ama. Deus me ama. Você sabe o que é isso? Essa convicção de que Deus me ama me faz uma pessoa muito feliz. Me faz uma pessoa vencedora. Inimigos podem levantar de todos os lados, mas eu tenho um Pai que me ama. A alegria do Senhor é a minha força no momento em que eu tenho consciência de que sou amada por Deus. A segunda característica é a da alegria do Senhor na nossa vida. A primeira, a alegria de ser. A segunda, a capacidade de impressionar. A capacidade de causar impacto. Se eu for olhar lá, o que é força? Força é a capacidade de impressionar. Força é a causa do impacto, é vigor, a alegria de sermos melhor. E isso às vezes impressiona, isso às vezes incomoda, mas isso também contagia. Quantas e quantas pessoas que se sentem incomodadas com a alegria do Senhor na nossa vida? Fala, mas que é isso? No meio de tanto problema, essa pessoa está feliz? Essa pessoa não xinga, não murmura, não causa estardalhaço? Qual é a força dessa pessoa? A pessoa que nos vê fica impressionada. Ou você nunca ouviu alguém dizer para você, nossa, parece que você não tem tristeza, nossa, você vive alegre, parece que na sua vida não tem motivo de choro, não tem motivo de ser para tristeza, nossa, você é feliz assim todo dia você é feliz desse jeito? O que faz você ser feliz assim? Qual a razão? Às vezes as pessoas olham para a nossa vida, vê problemas, vê dificuldades. Eu me lembro que eu passei 24 anos tendo enxaqueca.
A igreja orava por mim, fizeram muitas campanhas para Deus me curar da enxaqueca, mas a enxaqueca não tirava a alegria da minha vida. A enxaqueca não tirava de mim o desejo de ser alguém que contribuísse, tanto na igreja, como na família, como na sociedade. A enxaqueca, ela me causava dor, mas não me causava angústia nem tristeza, porque a minha força era a alegria do Senhor. Eu sabia que Deus estava no controle. Tem 11 anos que eu não dou mais enxaqueca. E todas as vezes que eu me lembro que algum dia eu fui enxaquecosa, eu lembro que Deus me fez vencedora, mesmo no meio da enxaqueca, mesmo no meio da dor. O que me faz feliz não é o que acontece no meu exterior, mas a certeza de um Deus que me ama e que cuida de mim. Isso é evidência. Quando as pessoas se sentem incomodadas, quando ela impressiona com a alegria de Deus na nossa vida, é uma evidência de que a nossa alegria está sendo irradiada, as pessoas estão vendo. Elas olham para nós e veem a alegria do Senhor e compreendem que não é uma alegria comum. Compreendem que é uma alegria que está acima da circunstância. Alegria que vem de Deus para a nossa vida. A terceira característica que eu vejo aqui de força é que força é uma característica psicológica também, do que não se deixa bater. É forte psicologicamente aquele que não se deixa bater, que não se deixa dominar, que tem firmeza nas decisões. Todos temos tristeza todos os dias. Viver a alegria do Senhor é crer e não deixar dominar pela tristeza, não deixar dominar pela circunstância. É ter sempre esperança de que a situação vai mudar e a certeza de que Deus está no controle de tudo. É saber que a alegria de ser filho do Senhor é a maior de todas, é a alegria que supera a circunstância. É decidir por ser alegre e feliz porque tem um Deus dentro de si e não pela dor. A dor é circunstancial, mas a alegria, ela é real de um Deus que vive em nós. Compreendendo que a fonte da nossa alegria não é a situação, mas o Deus que habita em nós. Quarto lugar, força no dicionário é visto como eletricidade. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente falava assim, quando acabava a energia elétrica, a gente falava assim, a força acabou. Não tem força para fazer a bomba funcionar e tirar a água. Não tem força para esquentar o ferro. Ali força era sinônimo de eletricidade. Aquilo que move o nosso mundo atual, cheio de tecnologias, que leva luz para todos os lugares, que leva modernidade para os diferentes campos. A alegria do Senhor permite que sejamos também uma fonte elétrica de transformação da sociedade. A Bíblia diz que a nossa vida é como a luz. Vós sois a luz do mundo. Precisamos ter essa força de irradiar a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, como nossa força, não significa que nunca haverá choro. Quantas vezes chorei? De dor, de angústia, de tristeza, de decepção, de mágoas. A vida humana é cheia disso. Então, a alegria do Senhor na nossa vida não significa que nunca haverá choro, que nunca haverá tristeza, que nunca haverá dor. Não. Sempre haverá dor, sempre haverá tristeza, sempre haverá um motivo para nos contrariar. Mas a alegria do Senhor tem que sobrepor a isso. Os desapontamentos fazem parte da vida, mas eles não podem ser maiores do que a alegria do Senhor na nossa vida. A Bíblia nos diz que Deus testemunha de Jó perante Satanás. Conta para Jó quem era Deus. Conta para Deus quem era Jó. E lá naquela conversa, Deus dá um testemunho de Jó para Satanás. E Satanás argumenta com Deus que Jó só era a potência que era, porque Deus o cercou com a sua bênção. Deus fez um muro em volta de Jó e da sua família. E na circunstância que Jó vivia, só poderia ser feliz. Aí Deus permite que Satanás toque na família, toque nos bens, tira de Jó tudo que Jó tinha, inclusive a saúde do corpo. Jó fica com a esposa
e com um corpo cheio de feridas, cheio de câncer, umas feridas malignas que foram colocadas pelo diabo mesmo. E no meio daquela circunstância, a mulher de Jó, depois que ela perde os 10 filhos, ela enterra os filhos, perde toda a sua posição social, todos os seus bens, todos os seus servos, ela se torna uma mulher cheia de sofrimento. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher vive ali. Mas de repente, quando ela vê Jó todo cheio de chagas pelo corpo, todo cheio de feridos, sentado no montouro de cinza, coçando as feridas com um casco de telha, a Bíblia vai nos dizer que ela vai até ele e diz: Jó, olha para a sua situação, você perdeu tudo, nós perdemos tudo, mas você perdeu muito mais, perdemos bens, perdemos família, perdemos filhos, e você agora perdeu até a sua saúde. Como você consegue, Jó, permanecer feliz, alegre no Senhor? Como a alegria do Senhor ainda pode existir na sua vida? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí eu acho lindo, porque Jó olha para aquela mulher e vê que a circunstância da vida apagaram da mente dela a grandiosidade de Deus, a alegria de ter Deus no controle. Jó percebe que as dores e as circunstâncias da vida, as perdas que ela teve, fez com que ela esquecesse da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do controle de Deus, e ela estava desistindo de crer e de esperar. Mas Jó, e aqui eu aprendo com Jó, eu me encanto com Jó, quando ele tem aquele olhar de amor, de misericórdia, de graça para aquela esposa amada, ele olha para ela e diz assim: não, essa fala não é sua, essa fala é de pessoas loucas e você não é louca, você é a minha amada, amada do meu Pai. E olha, Deus nos deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor, nu eu vim, nu eu vou voltar, receberíamos. Aí ele traz para ela lembrança de que Deus nos deu tudo, nós vamos receber o bem de Deus com prazer, nós adorávamos a Deus, nós servíamos a Deus, nós éramos felizes, alegres com Deus, quando Ele estava nos dando tudo. Agora, porque Ele permitiu tirar tudo, eu vou amaldiçoar meu Deus? Não, mulher. Lembra do Deus bondoso que tivemos. Lembra do Deus grandioso que cuidou de nós, da nossa família. Lembra da presença dEle no nosso lar. Não é por aí. Ele traz à memória dela aquilo que dava esperança, aquilo que renovava a alegria do Senhor na vida dela. E com certeza ela voltou para casa, porque lá na frente Jó vai citá-la. Lá na frente a Bíblia vai dizer no final do livro de Jó que eles tiveram mais 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, que por sinal eram as mulheres mais lindas da terra. Mas Jó precisou trazer na lembrança dela aquilo que dava esperança. Nós também precisamos focar nisso, em quem é Deus na nossa vida, para termos a alegria do Senhor. Mesmo no momento de dor e tristeza, é importante não perder de vista aquilo que nos fortalece, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos faz lutar para vencer. Deus nos convida a vencer os desafios, fortalecidos pela alegria que vem dEle, pela força que vem dEle. Alegria é força. A alegria do Senhor é a nossa força. E essa força nos proporciona ser vencedores. Aí, para encerrar, você deve estar me perguntando: no que consiste a alegria que vem do Senhor? Primeiro, ela consiste na alegria de ser, eu ter uma identidade de Deus. Identidade de filiação com Deus. Sou filha dele. João 1,12 diz: aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder e a alegria de serem filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. Então a minha alegria consiste, primeiro, eu tenho uma identidade em Deus. Eu sou filha de Deus. A segunda característica
Em que consiste a alegria do Senhor na minha vida? É a alegria de saber que eu sou salvo. Jesus nos salvou. O salmista Davi, lá no Salmo 51, versículo 12, ele diz: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. É impossível viver sem isso. A salvação em Cristo Jesus proporciona uma alegria superior a todas as circunstâncias. Ser vitorioso, nem a Bíblia lá em Romanos 8, versículo, me parece que 37, diz o seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem criatura alguma será capaz de separar-me do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda característica é a alegria de ter. Você já parou para pensar que você tem o Espírito Santo habitando em você, habitando em nossos corações? Lá em 2 Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz: guarda aquilo que te foi confiado pelo Espírito Santo, que habita em ti. O Espírito Santo habita em mim. E isso é motivo de eu ter alegria, de eu ter força. A alegria do Senhor está em mim. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo, a morada, a casa do Espírito Santo de Deus, que habita em vós? Então a alegria do Senhor é grande por eu ter as bênçãos espirituais. Romanos diz que aquele que nem a seu próprio filho poupou, mas entregou por amor a nós, diz: como ele não nos dará gratuitamente todas as coisas? Ele nos dará, assim como ele deu para Cristo, ele vai dar para nós todas as coisas, inclusive o céu. Isso é motivo de alegria. A alegria de fazer. O crente que tem a alegria do Senhor como sua força, ele tem prazer de servir e adorar a Deus. O Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria. Característica de que a alegria do Senhor está na minha vida é que, a despeito das circunstâncias, eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Quantas vezes pessoas vêm nos pedir ajuda, nós estamos sofrendo o mesmo problema que eles, mas a alegria do Senhor nos fortalece para ajudá-los, né? E por último, fazer parte do povo de Deus. Não tem alegria maior do que essa, de saber que fazemos parte de um povo separado, escolhido, remido pelo Senhor para um dia morar no céu. E nesse momento, eu quero concluir te dizendo: tenha Deus na sua vida, tenha convicção. Eu quero fazer como Jó, trazer à sua memória aquilo que traz esperança. Acredite que Deus está no controle da situação. Acredite que a sua empresa não vai quebrar. Acredite que você não vai perder seu emprego. Acredite que seus filhos vão ter o que comer. A sua família vai ser abençoada. Mesmo que aconteça tudo ao contrário, como aconteceu com Jó. Tenha a convicção que ele teve: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele habita em mim. E é ele que cuida de mim, é ele que está no controle. Essa frase não é um chavão, não, é uma verdade. Deus está no controle das nossas vidas. Ele está no controle da sua família, preocupa não. Ele está no controle do seu casamento. Quem é mais interessado no seu casamento, na sua família, é Deus. Foi ele quem a construiu, foi ele quem a instituiu. Tenha alegria no Senhor, alegria na esperança, alegria na fé, alegria nas promessas de Deus, e transmita essa alegria no seu viver para este mundo afora. Você é um agente de luz que irradia, uma central elétrica, que irradia alegria aos que estão em volta de você. Seja canal de bênção e da alegria do Senhor, onde quer que você esteja. Que Deus